Você tá com tempo? Então escuta a história que eu vou te contar que eu ouvi da mulher lá na rede vizinha. Sim, uma história que vai deixar você assim, será que é verdade? A mulher falou lá na rede vizinha que ela tem um marido que é mestre de obra. Sim, ele é mestre de obra, né? E aí, esse cara começou a ficar muito estranho com ela e com os filhos dela. Escuta essa história. Ele é mestre de obra que fica geralmente ali, que faz edifício, prédio. E geralmente ele fica mais tempo na obra. Sim, ele fica mais tempo na obra, mas ele usou esse tempo para fazer outras coisinhas também. Ele usou esse tempo para começar a enganar essa mulher. Ela começou a notar que ele estava estranho, não só com ela, mas com os filhos dela também. Ele não estava dando atenção nem para ela e nem para os filhos dela. E aí ligou lá o botãozinho de alerta nela. Ela falou que começou a achar estranho e ligou para ele e perguntou assim: Ué, essa obra não vai acabar não? Você não vai voltar para casa? Ele falou que a obra ia demorar um pouco mais, mas que ele ia voltar para casa assim para ver ela. E foi o que ele fez. Ele voltou para casa para ver ela. Só que quando ele chegava em casa, ele não gostava muito que ela chegava perto dele, não dava atenção pros filhos. Toda vez que ele tava no celular, quando ela chegava perto, ele não gostava muito. E aí ela falou assim: tem alguém no meu lugar. Foi quando num belo dia ela foi tomar banho e aí ele ficou lá na sala. O que ela fez? Ela começou a tomar banho, só que ela saiu de fininho do banheiro. Foi quando ela escutou ele conversando no celular com uma outra pessoa dentro do quarto deles. Sim, ouve essa história. Sim, ele tava conversando com uma outra pessoa. Ela abriu a porta e perguntou: tá conversando com quem? Ele falou assim: peraí, eu tô conversando, depois eu falo com você. E fechou a porta do quarto na cara dela. Sim, ele fechou a porta do quarto na cara dela. E ela ficou assim: não, vou deixar ele terminar de conversar e depois a gente conversa. Foi quando ele não aguentou mais e acabou falando que ele estava casado com uma outra mulher lá no estado onde ele estava fazendo a obra. E por isso ele ficava, né, lá e só vinha de 6 em 6 meses. Sim, ele estava casado com uma outra mulher lá no estado onde ele estava trabalhando. Você acredita? Só que essa história ficou meio assim, porque a mulher que estava contando, aparentemente, é uma história triste você descobrir que seu marido tem outra, mas ela estava usando um filtro que chora. Sim, um filtro que dá a impressão que a pessoa tá chorando. E aí meio que perdeu um pouco a credibilidade de tudo que ela tava falando. Mas ela afirma que a história é verídica. E eu vou botar um pedacinho pra vocês poderem ver aqui. Gente, você vai contar uma história que é sua, né? Que seu marido tá te traindo. É uma história realmente triste. Ainda mais que ele ainda tem uma outra família em outro estado. Eu acho que tem até filhos em outro estado também. E você vai fazer um vídeo com um filtro de choro. Você pode fazer um vídeo com um filtro qualquer, mas de choro. Meio que perdeu minha credibilidade no que ela tava falando. Mas na realidade eu quero saber de você. O que você faria se você descobrisse que seu marido estava casado com uma outra mulher em outro estado e que tem até filhos com ela? O que você faria? Sempre que você for comentar aqui, seja respeitoso. Porque no Legítima de Prosa, a gente preza sempre pelo respeito. E começa a me seguir pra ficar por dentro de tudo que tá bombando na internet.